Açaí, guardiã, zum de besouro, um imã, branca é a tez da manhã. Açaí, guardiã, zum de besouro, um imã, branca é a tez da manhã. Sejam muitíssimo bem-vindos, frequentadores do Notícias de Boteco. Já explica essa música aí, hein? Deve estar todo mundo aí falando, que conexão é essa? Que porra essa música tem a ver com o Flamengo? O que é que essa porra tem a ver? E aliás, queria dizer, para desagrado do meu mecenas, que eu não gosto de Djavan, mas achei essa música que será citada em breve lá na mesa 2 dos livros do Notícias de Boteco. Eu achei que tinha a ver com uma coisa que eu explico mais à frente. Essa semana deu enrolada aí na produção dos vídeos. Ó, esqueci até a blusa do Flamengo, essa semana eu tô enrolado. No dia que eu ia gravar tava chovendo muito, aí o Flamengo ia jogar. Eu achei que gravar no dia do jogo não ia dar porque não ia sair antes do jogo. E aí emendou um no outro, e aí quando fui ver eu fui também procrastinando um pouco. Tá saindo agora. Eu preciso botar em prática logo o nosso podcast, para que esse papo aqui, assunto nunca falta, esse papo aqui às vezes seja em vídeo e às vezes seja só em áudio, o que seria muito bom para a saúde dos olhos de vocês. E essa música, que essa porra dessa música tem a ver, Sorin? Essa música tem a ver, rapaz, eu não sei, você já deve ter visto, né? Chegou a mim 2 vídeos, um de um cara lá que acho que é advogado do Flamengo, outro, sei lá de quem, de um youtuber qualquer aí, e aí, nessa vibe assim, é o negócio das datas. Eu sou de humanas, né? Aí eu começo a ver o vídeo, eu desisti dos 2 vídeos antes da metade. Porque a vibe é assim, é um absurdo o que estão fazendo. É um absurdo o que estão fazendo. Porque o Flamengo joga no dia 14, o Atlético joga no dia 15. Por que então não pegou o jogo do Atlético, transferiu pro dia 14 e botou no dia 15? Porque se a data FIFA é no dia 12 e o Flamengo e Atlético não poderiam jogar no dia 14, porque a final da Sul-Americana é no dia 25, então, no dia 38, não poderia ser. Por que então que a CBF não pega o jogo da rodada 43, que seria no dia 19, e não pega esse jogo e não bota no dia 37 de fevereiro, junto com a final da Recopa e da Copa do Brasil? Gente, não dá. Aí, depois de eu tentar ver esses 2 vídeos, tentar não, né, que eu vou sentar um pouquinho aqui, com licença, depois de eu tentar ver esses 2 vídeos e desistir, aí eu vi que o PVC, né, o PVC escreveu lá no blog dele um texto lá, entenda a polêmica da readequação de datas e tal. Eu falei, porra, PVC é maneiro, o maluco escreve bem, vou lá dar uma olhada. Rapaz, e olha que eu sou rato de ler, né, eu leio até bula de remédio, mas não consegui chegar na metade também. Encheu o saco, eu deixei pra lá. Enfim, como o Francisco Aiello, do Sistema Globo de Rádio fala, eu já falei aqui em algum vídeo, é o tal do pé 42 para entrar num sapato 40. Não dá, né? É muita data, e aí eu não sei qual é a surpresa das pessoas. E se o Flamengo tinha lá os asteriscos com 500 jogos a menos, e o campeonato, teoricamente, acaba no começo de dezembro, não tem jeito, eu já sabia, antes de sair o calendário de novembro, que as pessoas falaram, nossa, mas como o Flamengo vai jogar tantas vezes assim em novembro? Eu já sabia que ia ser assim, é óbvio, porque se tá acabando a temporada e em teoria, os jogos têm que ser antes do fim do campeonato, né, porque uma coisa está ligada à outra, eu sabia que ia ser assim e ainda vai piorar, né, eu tô achando que essa porra dessas datas aí que a CBF estabeleceu para o fim da temporada não serão respeitadas, porque, por exemplo, o Flamengo Sport do dia 24 de novembro também já não vai ser, né? Porque no dia 24 de novembro o Flamengo e o Palmeiras já pelos protocolos da final, não protocolos da Covid, protocolos da final, já deverão estar em Montevidéu. Então, mais pra frente ver isso, eu tava comentando isso hoje com o presidente Alex no WhatsApp. Flamengo andou peitando na CBF? Andou peitando na CBF. Andou peitando na Globo? Vou tossir. Andou peitando a Globo. É claro que a CBF e a Globo preferem que o Flamengo não ganhe. Mas não adianta a gente também ficar vendo tudo no universo como se fosse alguma coisa que estivesse ligada a tentar impedir o Flamengo de ganhar o Enia em 2021.
né? Assim, se você perguntar para o torcedor do Atlético, eu tenho certeza que ele vai ter uma lista de algumas coisas que fizeram para prejudicar o Atlético. Se perguntar para o Palmeiras, ele vai ter alguma lista de algumas coisas que fizeram para prejudicar o Palmeiras. Acho que eu falei alguma palavra errada aí um tempo. Não edita, hein, pessoal da Lente. Se eu falei merda, deixa aí que eu corrijo na próxima. Se você perguntar pro torcedor do Chapecoense, que tá lá com, sei lá, 13 pontos ganhos, lá em último, já rebaixada, tá arriscado dizer, olha, realmente, mas também na rodada 7 teve um negócio lá meio esquisito. E aí, o Flamengo, mesmo com as coisas aí, mesmo tendo tomado gol de jogador expulso, né, no Flamengo e Atlético Paranaense, mesmo lá com aqueles lances esquisitos no Flamengo e Cuiabá, os tais 200 milhões que o Flamengo gastou, o Flamengo teria tudo para estar numa posição mais confortável na briga aí pelo Brasileirão. Não estamos, a culpa não é só exclusiva do Renato, tem um monte de fatores. Para um time ser campeão existem vários fatores, ainda mais num campeonato de pontos corridos, que exige uma certa regularidade, é um pré-requisito uma certa regularidade, vários fatores que devem ser, tem um checklist para você ir ticando do lado, para você conseguir. O Flamengo não respeitou e não botou em prática vários desses fatores, então a gente realmente não está merecendo ganhar o Enia esse ano, assim como nós também não estávamos merecendo ganhar o Octa na temporada passada. Porém, em dezembro, enquanto muita gente batia o pé e dava faniquito e arrancava as cuecas e as calcinhas pela cabeça, eu falava, olha, em dezembro isso, eu falei, ninguém está merecendo. Se ninguém está merecendo, pode acontecer qualquer coisa, porque alguém vai ganhar esta porra deste campeonato. E se ninguém está merecendo, pode ser que caia no nosso colo. E surpresa, Sorin, que não entende nada do assunto, é um ignorante, tático, técnico, estratégico, acertou e o Flamengo foi octacampeão. Esse ano tá mais complicado? Tá, porque o Atlético até que tá merecendo. Não jogou melhor do que o Grêmio ontem, o Grêmio começou mandando muito bem, mandou bola lá na trave, blá blá blá, tava jogando bem melhor que o Atlético e tomou o gol. Mas o Atlético tá merecendo, tá tropeçando menos, tá fazendo mais por onde, apesar de, foi muito prazeroso ter ganho deles aí no jogo de sábado, né, nos embalos de sábado à noite. Naquele momento foi muito bom porque nos devolvia a luta pelo Enia, sendo que um balde de água fria chegou com o resultado contra o Atlético Paranaense, mas naquele momento foi bom pra caralho. Por quê? Porque o Hulk ficou puto, o Cuca ficou puto, ficaram lá com choro de perdedor, porque o Diego Alves fez cera. Mas quem é que não sabia que o Diego Alves é um cara que gosta de encebar? Foi muito agradável, veio o balde de água fria e enfim, tamo aí na luta, a gente precisava de quê? A gente precisava de um tropeço e meio do Atlético, e eu não estou nem levando em consideração aqui os critérios de desempate, de número de vitórias, saldo de gols, porque eu não tenho isso decorado, mas a gente precisava de um tropeço e meio do Atlético, um pouco mais de um tropeço e meio, um tropeço, 75, se é que isso existe. Gente de humanas fazendo coisas com matemática sempre dá uma merda, né? Aliás, tem mais um comentário sobre matemática um pouco mais à frente. E agora a gente precisa de 2 tropeços inteiros do Atlético, né? Então, tá muito complicado, porque aí o tempo diminuiu, né? O tempo para que isso aconteça. Eu acho realmente que o Atlético Mineiro está com 1 mão e meia na taça do Campeonato Brasileiro. E vamos combinar. Não estamos merecendo esse ano e tem alguém merecendo, diferente da temporada passada. 2, ganhamos o Campeonato Brasileiro 2 vezes seguidas, só uma vez na história, salvo engano, alguém ganhou 3 vezes seguidas, que foi o São Paulo, não é isso? E aí, sabe, também, assim, infelizmente, por vários fatores, incluindo o Renato, não é só exclusividade, a gente não está merecendo. Números, vamos falar de números, isso é uma coisa curiosa sobre números, sobre o merecimento ou não. O Fluminense não é a mesma da arco-íris, não, é uma coisa que tem relação íntima com o nosso Flamengo. O Fluminense em outubro jogou 7 vezes em outubro, finalizou 80 vezes ao gol. O Fluminense em outubro jogou 7 vezes e finalizou 80 vezes ao gol. O pessoal lá não tá bem de visão. Desses 80 chutes, essas 80 finalizações, chutes ou cabeçadas, só 20 foram na direção do gol, tá? Jogou 7,
finalizou 80, só 20 foram na direção do gol, só 3 balançaram, só 3, igual o meu antigo professor de teatro, ela fez teatro, só 3 balançaram as redes, exatamente as 3 do jogo contra o Flamengo. A gente vai crucificar, defenestrar o Flamengo por causa disso? Não, mas é um dado curioso, né? Não deixa de ser. Um time que finaliza 80, só bota 20 na direção do gol, só 3 entram. O Fluminense só fez 3 gols em outubro, os 3 foram no Fla-Flu. Comemoraram e tal, e agora estão aí mendigando para ver se consegue pegar uma vaga aí provavelmente na pré-Libertadores, né? Não sei lá. E números ainda, bom, já falei desse do Fluminense, já falei do Enia aí. E sobre o choro de perdedor aí do Cuca e do Hulk, que foi muito prazeroso ver as galinhas dando o ataque do coração, o ataque de pelanca, porque perderam o jogo, no qual o Flamengo conseguiu se defender, coisa que não conseguiu fazer contra o Atlético alguns dias depois. A gente ficar dizendo que mas a CBF isso, mas o juiz aquilo, mas aquilo outro, também sinto muito informar, apesar, se você não já percebeu, mas também fica com cara, com todo o jeitinho, com todo o jeito de choro de perdedor também. Vamos aceitar que é claro que o Atlético Mineiro não está fazendo uma campanha tão avassaladora quanto o Flamengo fez em 2019. Eu acho que isso, se repetir com algum clube, vai demorar muito a acontecer, mas está fazendo mais por merecer do que os demais concorrentes, e vamos aceitar isso aí como um fato e pensar, vamos continuar, enquanto a vida, vamos lá. Eu estou falando isso, mas ontem eu estava ligadinho lá, escutando o jogo eu nem vi, né? Eu estava escrevendo e fiquei escutando o jogo do Grêmio contra o Atlético. E vamos lá, eu não sei, até esqueci contra quem o Atlético joga, mas vamos lá, enquanto, parafraseando o Renato, né, enquanto houver chance a gente vai brigar. Enfim, na véspera do jogo contra o América Mineiro, a gente ainda tinha muitas chances, e ele achou por bem deixar os titulares no Rio para fazer um jogo treino, né, que se não me engano foi no mesmo horário do jogo do Flamengo e América Mineiro lá, em que o Angu encaroçou, e ele não tinha as peças disponíveis nem no banco de reserva para que pudessem fazer a diferença. E aí esses pontinhos que a gente vai deixando pelo caminho, os 3 únicos gols que o Fluminense fez em outubro que foram no Flamengo, mas não conseguir furar a retranca do Cuiabá, mas deixar a vitória escapulir após abrir 2-0 contra o Atlético Paranaense, deixar a vitória escapulir lá nos minutos finais, né? E quase que o Gustavo Henrique ainda devolve os 3 pontos pra gente, naquela cabeçada que foi na trave. Levando-se em conta tudo isso, vamos pensar muito mais seriamente na final da Libertadores, que é agora no dia 27. Tem aquele meme, sabe aquele meme que tem a morte batendo nas portinhas? Geralmente tem isso quando o Flamengo tá atropelando todo mundo, aí a cada portinha sai um clube, né? Ou tem também a coisa da Série B e tal. Eu vi uma que, assim, eu deveria ter achado graça, porque eu acho graça até de desastre de trem, mas magoou, hein? É uma em que aparecem 3 portas, uma porta aberta com a taça da Copa do Brasil toda ensanguentada, uma segunda porta aberta com a taça do Campeonato Brasileiro toda ensanguentada, e na carinha da morte está o rosto do Renato Gaúcho batendo em uma terceira porta, na qual está estampada a taça da Libertadores da América. Eu deveria achar graça? Deveria, mas doeu, foi uma imagem impactante, e desde que eu vi, foi Maurão que mandou, Mauro abraço, Mauro brother lá do Piauí, eu fico pensando nisso, né? Será que o Renato Gaúcho vai entrar na história do clube pela porta dos fundos, chegar na tal Ferrari, na Ferrari não foi ele que citou, né? Mas enfim, na tal Ferrari de 200 milhões e pilotar ela tão errado que ele vai conseguir ter posto a perder? Já se foi a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, a vaca já está quase toda lá no brejo, lá, só está uma ponta do chifre para fora. E tem a Libertadores, que estamos na final, o Palmeiras voltou a subir um pouquinho de produção,
Eu continuo prevendo um jogo chato e que a gente vai ganhar nos pênaltis para matar metade da torcida do coração, inclusive este que vos fala. No mais é isso, foram esses números, esse é o bate-papo. A gente volta a qualquer momento aí, ou em vídeo ou em podcast. Começa a se acostumar com isso. Minha meia dúzia de seguidores aí, você gosta de ouvir as besteiras que o tio fala? Começa a acostumar. A gente já tem lá, se você procurar Notícias de Boteco lá no Spotify, você já vai achar lá. Mas lá só tem um áudio do meu mecenas fazendo um teste da plataforma. Só ainda não tem um podcast meu lá, por procrastinação mesmo. Então vamos ver se eu corrijo essa falha e o nosso papo vai ser ou por aqui ou por lá. Muitíssimo obrigado pela paciência de vocês e até a próxima, frequentadores do Notícias de Boteco.